acham que por ter uma pegada social, a gente não deve nem cobrar. 5, 6 meses postando todo dia, até um vídeo viralizar. O método não importa tanto. Importa você fazer a mesma coisa durante anos. Que as ONGs escrevem para elas mesmas. Sim. Não faz o menor sentido. Sim. Eu sou o Vicente Carvalho e o Hotmartcast começa agora. Oi, esse é mais um Hotmartcast, eu sou a Dani Bianchim. E eu sou o Cleiton Maranhão e hoje nós vamos falar sobre o Razões para Acreditar, entre outras coisas, né? Você já conhece esse projeto? Eu já conheço, gosto muito, e o Razões, pessoal, ele dá destaque para notícias positivas, inspiradoras, que acontecem todos os dias e a gente muitas vezes acaba não vendo. É uma ideia que atrai muita gente e hoje já conta com milhões de seguidores. E todo esse sucesso ele já se desdobrou em outras ações também, entre elas o Vaquinha do Razões, que é um projeto que dá visibilidade para pessoas angariando doações para diversas pessoas, para diversas ONGs, e o nosso convidado é o criador do Razões para Acreditar. Olá. Bem-vindo, Vicente. Bem-vindo, Vicente. Prazer estar aqui com você num projeto que é tão gostoso de acompanhar, né? Obrigado, tô muito feliz de estar aqui, acompanho um pouco vocês, então eu tava falando para a galera da produção, é muito legal ver o cenário acontecendo e não só de longe, então, muito obrigado. É muito massa. E o Vicente, talvez ele já tenha indiretamente e diretamente feito muita gente chorar Com nas certeza. redes sociais, né, cara? Com certeza, não só eu, como muita gente. Eu acho que é a primeira coisa que as pessoas falam comigo quando veem que é o Vicente do Razões, porque geralmente não sabem. É o Vicente do Razões. É o sobrenome, né? É o Vicente do Razões? Aí a pessoa já fala, eu choro toda vez que eu vejo tal coisa. É muito, muito legal fazer parte. Tem um chorômetro lá no escritório. A gente tem um quadro que é o alerta de lencinho, que aí a gente já meio que já avisa a galera quando é alguma coisa muito emocionante. Não, é massa demais, cara. Muito legal. Não, e tipo assim, eu lembro que quando a gente conheceu ali já faz um tempo, né? A primeira coisa que você fala, cara, e os caras são realmente apaixonados naquilo. Tipo assim, conversando com o Vicente, conversando com o Marcelo, Sim. você vê que a causa é muito levada a séria, sabe? E, putz, deve ser difícil pra caramba, inclusive, viver levantando esse tipo de conteúdo na internet, ainda que seja pra ajudar muita gente, né? Acho que trabalhar com projeto social sempre tem esse aspecto muito... É uma carga pesada até muitas vezes, né? Emocional, altíssima. E também tem a questão financeira, que é tanto de tirar um pouco do estigma para as empresas que a gente conversa, que no geral acham que por ter uma pegada social a gente não deve nem cobrar, que é uma loucura. E pelo público também, que a gente foi acostumando o público a entender que também a gente precisa faturar. Uhum. É um trabalho difícil e educando o público, que no geral eles falam, mas por que você não faz de graça? Porque não sei o quê, mas por que tem taxa? Então é todo um processo. Haja saúde mental. Exato. Mas conta pra gente, como que surge a ideia de você ter algo como Razões para Acreditar? Tipo assim, a ideia já era ter um projeto como esse desde o começo, ou foi uma bola de neve ali que começou aí rolando? Olha, a ideia nunca foi nunca foi virar um negócio, na verdade. A ideia inicial era basicamente, lá em 2012, sou formado em publicidade, sempre gostei da área de design e gostei muito de escrever. E aí, em 2012, morando aqui em São Paulo, e eu acho assim, para ter a ideia, eu sempre falo, a ideia surgiu lá em 2012, mas ela é um resultado de uma percepção de vida, né? Que eu sempre acreditei que as coisas podem melhorar, mesmo, assim, que é mais fácil olhar as coisas de um jeito mais positivo e tudo mais. E aí, em 2012, no auge lá do Facebook, uma amiga publicou uma matéria lá no Facebook dela, eu vi, e aí eu comentei, existem razões para acreditar. A ideia basicamente veio daí, e aí na madrugada desse dia, de um dia para o outro, eu comecei a ideia veio de, por que não juntar num lugar histórias que eu conhecia, ou de amigos, ou que eu via na blogs muito pequenos e que ninguém divulgava, começar a reunir tudo isso, porque no geral ficava muito pingado. Você vai lá no G1, você tem 20 mil publicações, tem uma boa que está escondida em algum lugar. E aí eu falei, vou pegar isso e pegar todas as legais e colocar num lugar só. E aí registrei o domínio, que já existia, não existia, e comecei a escrever. E eu não sabia o que iria virar daquilo, a ideia era
2012, né? A gente tá falando do auge também dos blogs, Aham. que aí era todo mundo ainda com, sei lá, a Camila Coutinho lá com o Garoto Estúpidas, Omelete, uma galera. E aí, a ideia era escrever. Não sabia o que fazer com aquilo, não sabia de métrica, não sabia de nada. Basicamente, a ideia foi pegar aquelas histórias minhas ou de amigos e escrever. A ideia foi essa. Olha só. É Ah. tudo pra fugir da vida de publicitário, né? Uma loucura, né? E você começou escrevendo sozinho? Você já trouxe os amigos pra escrever também? Porque assim, Trabalhão. é um trabalhão, é claro. E ainda mais pra crescer um projeto desse tipo, é difícil você conseguir fazer sozinho, né? Mas foi. Eu keep. Porque eu tinha a minha vida de publicitário, escrevia, trabalhava como designer também. Mas eu escrevia sozinho, nos intervalos de tempo ali. E nem imaginava chamar mais pessoas. Primeiro que não ia ter como pagar. E eu tenho uma questão muito forte de remunerar as pessoas. Então, assim, eu acho trabalho voluntário incrível, mas eu não consigo ter que depender de alguém de forma voluntária. Que eu não posso cobrar e tal. Eu falei, não posso cobrar, eu vou fazer sozinho. Então eu escrevia sozinho umas 3, 4 matérias por dia. E começou assim e ficou pelo menos por uns 3, 4 anos. Caraca. As pessoas não têm muita ideia, né? Que pra chegar onde a gente tá, né? Falar, ai, pô, do nada, vocês explodiram na pandemia. Ai, amada. Não Depois é do de algumas nada. milhares de matérias, a gente explodiu. Hoje em dia a audiência do Razões é uma parada, assim, fenomenal, cara. É muito legal, assim, é muito legal que a galera foi abraçando, né? Que antes eu não tinha muita a percepção se as pessoas iam gostar de ver coisa boa. E, pô, elas gostam. Não, ainda, recentemente, estava vendo a palestra do Paulo Cuenca, né? Grande Paulo, faz Sim. muito conteúdo incrível. Aí ele falou assim, cara, você tem uma ideia de YouTube? Enquanto você não tiver 104 títulos de vídeos, não começa a fazer. Porque ele falou, 104 vão te garantir 2 vídeos por semana, e aí você pode, uma hora, tirar férias do seu conteúdo. Mas ele falou assim, a ideia era maravilhosa até você colocar... Em prática. Exato. Prática, né? Muda tudo, né? E outra, como as redes sociais têm essa loucura de surgir muita coisa o tempo todo, quem consome tem a impressão que é fácil, né? Ai, a pessoa viralizou, é claro, é só chutar uma bola. E, tipo, obviamente que tem, né, o Luva lá, que é uma exceção da exceção, mas, no geral, 99% das pessoas, é um trabalho de construção de anos. De anos, cara. E aí a gente ouve uma pessoa tá um mês num projeto e aí fala, ai, não deu certo. E já desiste, né? de tudo e não funcionou. Não, você até comentou que você ficou uns 3 anos nessa linha de você ali no front, fazendo conteúdo pra caramba. Sim. Aí teve algum ponto onde as coisas começaram a ficar um pouco mais previsíveis ou um pouco mais, entre aspas, fáceis, assim, pra coisa ir crescendo? Primeiro a gente vai aprendendo mais, né? Então, rapidamente, eu comecei a entender o que funcionava, o que não funcionava. Aí eu comecei a escrever pro Hypeness, que era um blog também da época, que, meu, nem Gente, existe mais. saudades! Era excelente. Era Eu amava, excelente. que era na época do M e da Jaque, que morava lá em Ilhabela, uma vida ótima. E aí eu comecei a escrever para eles, me ofereci para escrever, e eles deixaram lá de graça. E aí eu comecei a levar as coisas do Razões e começou a dar muito certo. As histórias positivas começaram a dar certo lá também. E aí assim, a gente vai entendendo, né, o que formato usar, que tipo de história colocar. E aí e de repente o Hypeness começou as minhas matérias começaram a ser as principais do site. E aí eu comecei a já ficar lá e cá, né, entre trabalho normal e escrevendo. E o blog também crescendo. E aí entra Facebook, que eu também nem tinha na época, a gente começou a fazer Facebook, e aí era a época que estava muito grande, crescendo. Então a página começou a crescer muito rápido. Saudades, né? Era tipo, de um dia para o outro dobrava o número de seguidores, era maravilhoso. Era tipo 5 mil, aí fazer uma publicação, aí buf, 10 mil, era bizarro. E aí você começa a entender uns padrões, mas financeiramente não acontecia nada. Porque eu não sabia como é que chegava nas empresas. A parte de AdSense eu sabia muito porcamente, então foi entrando aos poucos. Mesmo assim, de acesso era muito pouco, era grande volume, mas não era o suficiente para pagar bem. E aí, mesmo já começando a ter uma audiência maior, com 3, 4 anos, ainda financeiramente não acontecia nada. Que loucura. E assim,
muitas pessoas têm essa crença, você estava comentando, né? De, trabalho social é caridade, é de graça. Mas tem equipes para serem mantidas. Eu trabalhei por algum tempo na Teto, que é uma ONG muito conhecida também. E é muita gente, é material para comprar, é equipe mesmo para manter. E é um trabalho que precisa ser remunerado, porque as pessoas... Ser melhor remunerado, inclusive. Exato. As pessoas que trabalham com aquilo também têm coisas para pagar. E não é só sustentar o próprio projeto também, né? Não, exato. Eu falo, gente, não adianta a gente achar que quer só fazer o bem pro outro, mas se você não tá bem, e quando eu falo não tá bem financeiramente... E emocionalmente também. Emocionalmente, mantendo a sua família... Não tem como você fazer um negócio direito pros outros. Porque puxa muito, né? Você imagina ouvir tantas histórias e tal. E aí, então, eu faço questão de todo mundo trabalhar com a gente. Ninguém é voluntário. Novamente, não é nada contra. Mas eu prefiro ter pessoas remuneradas para poder cobrar. E porque eu acredito que elas têm que receber mesmo. Tem que receber porque é trabalhoso. E assim, é trabalho normal no sentido de tem administrativo, financeiro, a gente tem advogado, a gente tem toda a galera, toda a equipe normal para fazer o negócio acontecer. São quantas pessoas hoje? 20 e poucos. Caramba. É uma galera. E aí, todo mundo, obviamente, é muito legal o que a gente faz, mas tem treta, tem pepino, tem coisa que acontece de errado. Faz parte. Imagino. Tipo assim, igual você comentou, é um trabalho como qualquer outro, né? E, tipo assim, você tá ali dispondo do seu tempo para trabalhar numa causa. O mínimo o mínimo justo é você receber algo em troca. Remunerado. Por aquilo justo, né? E que seja de forma justa também. Exato, não é pagar o que dá. Acontece. Exato. E hoje, qual que é a principal forma de monetização do Razões para Acreditar? A gente foi descobrindo. Uhum. Naquela época eu não tinha ideia, novamente, né? A minha área sempre foi publicidade, design, então não era nada relacionado à internet, foi acontecendo. E aí foi quando, só na cronologia, foi quando uns 3 anos que a Razão existia, eu conheci o Marcelo. Fui contar a história dele, porque ele trabalhou em multinacionais e tudo mais, tinha uma vida trabalhando em grandes empresas. Teve problema de saúde, teve um ataque cardíaco, teve 12 embolia pulmonar, quase morreu. E aí resolveu mandar todo mundo a merda. Depois esse tiro aí foi mal. Pode falar, tá liberado. A produção falou aqui no meu ponto, tá liberado. Maravilha. Saiu desse mundo corporativo e abriu uma padaria aqui em São Paulo. E aí a padaria, um amigo me contou pra eu contar a história dele. Um ex-executivo, abriu uma padaria e tal. E aí nos conectamos, fomos amigos. E aí quem trabalha com... O cara foi literalmente fazer o sonho dele, né, cara? Pois é. Uau. Exato. No caso, o doce. O Vicente, eu não sei se ele não percebeu e não quis dar corda pra uma piada tão ruim. Ai, meu Deus. Eu não tinha entendido. Você tava melhor sem entender. A gente é idiota. Eu sou mais. Piada também, tudo certo. Mas porque eu não achei que fosse tão desse nível. Então. E aí o legal foi que... legal não, mas enfim. Ele abriu a padaria, só que não conseguiu mantê-la. Depois de um ano, imagina, trabalhando com doces, com uma série de coisas, não conseguiu manter. E aí foi quando eu sugeri, que a gente já estava mais amigo e tal, ele tinha uma pegada mais comercial. Aí eu falei, Marcelo, eu sei o que o Razões pode ser, mas ele ainda não é. E eu acredito que você pode me ajudar a fazer isso acontecer. Eu sou péssimo da parte comercial, odeio vender, odeio qualquer coisa desse tipo. Você tem essa pegada, vamos fazer junto. Tenho dinheiro para pagar? Não. Aí ele miraculosamente acreditou e entrou sem receber durante um bom tempo. E aí junto a gente começou a pensar como é que a gente poderia, imagina, eu estou falando 2014, 2015, falar do Razões para as empresas, o que era quase inviável, que a gente chegava falando nas agências, a gente foi começando a falar nas agências de publicidade. A gente tem um blog que fala de coisas boas, inspiradoras. Aí o povo, oi? E aí? Não entendi. Mas como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer um projeto, pode fazer um vídeo e tudo mais. Não fazia sentido para eles. Então a gente começou a fazer, vamos criar uma ideia, um projeto, executar, procurar uma marca para executar. Então a minha ideia foi baseada num vídeo que eu vi há muitos anos de um pai tentando fazer o cabelo da filha. Aí ele pegou um aspirador. Esse vídeo é ótimo. Ele põe a xuxinha no aspirador. Genial. Aí eu falava, já que esses pais são uns pamonha, não sabem fazer nada com o cabelo da filha, vamos fazer um curso para eles aprenderem. E a ideia foi essa, um curso que faz aprenderem a mexer no cabelo das filhas. Conseguimos falar com a Johnson's,
na época, a diretora de marketing, e ela topou Que legal. custear o projeto. E aí a gente gravou lá no Retro Hair. Massa! Foi demais. Assim. E assim, quando a gente conseguiu, ela perguntou onde vai ser. Eu falei, no Retro Hair. Nunca tinha ido lá e nunca tinha falado com ninguém. Ela precisava do nome, eu falei, vai ser no Retro Hair. E aí, loucura. Graças a Deus, depois a gente foi lá e eles toparam. Aí você foi no Retro Hair, então a Johnson Então. quer gravar uma coisa aqui? Não, ainda bom, melhor ainda, porque se eu tivesse falado Johnson, eles tinham cobrado. Ah, Falou, a gente precisa fazer um projeto, e aí eles toparam sem cobrar. E aí foi esse primeiro projeto, que foi um curso, onde a nossa entrega foi o material em vídeo, onde o produto da Johnson aparecia, mas de uma forma super legal, conectada com a história. E aí foi o primeiro projeto onde a gente começou a entender que caminho que a gente podia fazer, que era exatamente isso, pensar em ideias muito simples e entrar com as marcas onde elas custeariam esse projeto. Então, esse nosso primeiro modelo de negócio foi esse. legal. Tudo na prática também, porque a gente conversava com o Hypeness e eles tentavam fazer alguns projetos assim, nunca tinha dado certo. Entramos nisso. E aí tem um outro modelo que é ainda muito na área de blog, que a gente chama de Brand Channel, que é uma área dentro do site onde uma marca entra e ela patrocina algumas matérias. Então, esse também é um trabalho, é um modelo que a gente fazia muito, hoje em dia a gente faz bem menos. E aí, 2016, 2017, o Instagram começou pra gente. Eu nem tinha conta lá também. Uma amiga criou o Instagram do Razões. E aí, também como era o Facebook há anos atrás, cresceu muito rápido. Então, isso é muito legal também para quem está criando conteúdo, né? Para quem trabalha com isso, realmente é verdade. Quem chega primeiro... Bebe água limpa. Bebe água limpa. Começa a se estabelecer, cresce muito mais rápido do que quem entra depois. É impossível fazer depois? Óbvio que não. Mas quem entra primeiro consegue uma escala muito mais rápida. E foi isso que aconteceu com a gente. A gente ganhou muitos seguidores muito rápido. Obviamente por causa da temática. Aí, por exemplo, o que a gente fez, que eu acho que é importante, a gente adaptou o tipo de conteúdo do Instagram, que era para o site, que era para o Facebook, porque não dava para ser a mesma linguagem. Por exemplo, eu vejo o BuzzFeed. Uhum. BuzzFeed morreu. Alguém fala do verdade. BuzzFeed? Não fala mais. Não, mas a empresa faliu, não foi? Eles Saiu eles fecharam agora no recentemente. Brasil. Literalmente. Não, no mundo inteiro. No mundo inteiro? Eu acho BuzzFeed que foi. News, que fechou, lá tá muito mal das pernas lá fora. E aí, se você vê o Instagram deles, do BuzzFeed, basicamente eles tentaram reproduzir os testezinhos que eles faziam no Facebook, que não funciona. Então, eles não se adaptaram à linguagem nova. Então, a gente foi se adaptando e a gente foi crescendo muito rápido. E aí, a gente, antes que oferecia publis em matéria, a gente começou a oferecer publis em formato diretamente no Instagram, que era uma forma rápida de vender. Então, a gente começou a monetizar assim. Muito Tem legal. uma coisa aí que até... Você falou tanto do quem chega antes bebe água limpa, né? E também tem uma parada de... Eu não sei nem o verbo. A conjugação. De perpetuar um trabalho também. Porque você ainda defende muito o uso do Facebook. Super. Que a galera acha que morreu. Cara, eu achava 2 anos atrás, até eu ver... tudo é uma questão de percepção, né? Uhum. Eu falava já, gente, Facebook morreu, porque a nossa página já estava com um alcance muito ruim. Só que eu vi uns amigos que tem um projeto maravilhoso que é o História de Terapia, que é lindo, que é fantástico. Outra fábrica de lágrimas aí. Total. E é basicamente eles convidam as pessoas para lavar a louça e contar a história delas. É a Que coisa legal. mais linda do mundo. E aí, eu via lá uns vídeos muito bombados. E aí eu falava, ô Lucas, isso aqui, Vicente, o nosso Facebook é muito melhor que o nosso YouTube. Eu falei, mas como assim? E aí eu resolvi, a gente criou uma página nova no Razões, só para monetizar e para criar conteúdos originais. E aí, de repente, o mundo se abriu. A gente começou a ganhar, obviamente, assim, 5, 6 meses postando todo dia, até um vídeo viralizar e puxa os outros. Então, tem a coisa da constância ainda, claro. Uhum. E aí, a gente começa a monetizar lá. E aí, de repente, a gente entra num público que é a galera 40, 50 a mais, que tá super conectada, que descobriu o Facebook. O Abramo não tá gravando aqui hoje, mas nessa hora ele provavelmente tá no Facebook, porque ele é dessa geração. Olha lá. Ele, oi, tudo bem? Mas nossos pais estão muito no Facebook. Sim. No YouTube também. Minha mãe é a louca do YouTube. Meu pai é louco do YouTube. Então, e aí vem uma forma de monetização que a gente não imaginava e que hoje em dia representa já quase 40% do nosso faturamento. Que isso? Aham.
tudo de conteúdos dentro. Agora a gente tem 3 páginas lá, que a gente foi criando outros conteúdos com outras temáticas, porque a gente foi entendendo o que funciona, o que não funciona, e virou um universo que é fantástico. E, novamente, a maioria dos criadores de conteúdo que eu converso, eu sou meio que, eu tinha que ganhar uma comissão na meta. Eu falo, gente, vocês estão no Facebook? Não. Eu falo, cacete, esse conteúdo de vocês dá muito certo, viraliza horrores, vocês não ganham nada. Não. Então, é um super filão para quem quiser, é só fazer a parte. Tomar cuidado, obviamente, com direitos autorais, todo mundo sabe, mas monetiza muito bem, porque ele tem diferente do YouTube, o Facebook é uma rede social que você entra para ver os amigos, então você entra muito ainda. Sim. O YouTube você entra para consumir um vídeo, um conteúdo. Lá não, você entra aí, um amigo compartilhou uma coisa, você vê, aí o Facebook começa a sugerir um monte de coisa, você vai ver se está horas lá e funciona muito bem. Que legal. Cara, é muito massa, porque assim, eu sei que fora do Brasil, o Facebook continua tendo uma grande audiência, né? E aqui a gente tem um comportamento de redes sociais que a gente sempre vai na nova que tá bombando. E depois larga. Coitado do pessoal daquela que substituiu o Twitter, né? Só que aí eu lembro que... Eu lembro que, por exemplo, uma das razões de eu manter meu Facebook ativo ainda é uma forma lá de a minha mãe e alguns parentes verem as coisas que a cada 3 Você anos tá fazendo. Você lembrar dos aniversários. Ainda tem mensagem, ainda tem alcance. As comunidades são uma frente muito forte no Facebook, né? Muito. Eu acho que hoje em dia ainda tem poucas coisas que se equiparam ao que é um grupo de Facebook pra você manter uma conversa na internet. Com certeza. No Instagram, a parte, tipo assim, cara, acabou aquele negócio de você ter um texto, né, cara? Pra você ler, pra você debater e Sim, rebater. é verdade. Pra E no você Facebook calma. funciona muito, muito os grupos. Por exemplo, eu nunca comento em publicações, em geral, eu não comento nada. É melhor, porque não ler e não comentar. Exato. Mas a única que eu participo ativamente é num grupo de drags. Adoro o RuPaul Drag Race, então é a única parte onde eu me viro um fanático ridículo que fica brigando pelas drags, sou ela lá. E aí são grupos, e aí é isso, eles mandam o episódio lá que tá rolando o RuPaul, aí você fica comentando e tal. E aí é uma comunidade, todo mundo lá conversa e tudo mais, isso acontece com vários nichos, de várias coisas. Então mesmo a galera que não usa mais tanto o Facebook para consumir outras coisas, os grupos funcionam muito bem. São Mas muito só fortes pra eu ainda. entender, então o Facebook, ele, assim como o YouTube, ele te paga por impressões. Exatamente. Anúncios tanto de vídeos com mais de 1 minuto, mas também com menos de 1 minuto. Ele paga o Reels também, aí é legal, porque são vídeos menores que a gente pode monetizar. E também tem as estrelinhas, mas é só um negocinho. E você pode assinar também. Então tem várias formas, tem live também monetizada. Então eles vão puxando as coisas que vão funcionando nas outras plataformas e vão incorporando para eles. Então, por exemplo, eu vou até falar de valor porque eu já falei. Por exemplo, em janeiro agora, a gente... ganhou de monetização em dólar só no Facebook $12 mil. Caramba. Uau. É um número muito, muito importante pra gente. Muito importante. Cara, $12 mil dá praticamente R$70 mil quase. 5 milhões de reais com a conversa. Paga uma boa galera da nossa equipe, entendeu? Então, isso só no Facebook. Então, a gente começou a entender como é que funciona. Então, por exemplo, os formatos mais verticais funcionam mais, diferente do YouTube, por exemplo, que aí é os velhinhos lá que estão assistindo e eles querem uma coisa mais em pé. O tipo de edição, muito simples, não precisa ter uma edição complexa, cheia de frufruras, cheia de efeitos. Quanto mais simples, melhor. Então, a gente grava tudo mais pelo celular mesmo. As edições não são edições brutas, então é basicamente quase que inteiramente bruto o vídeo. Quanto mais simples, mais as pessoas gostam. Que legal. Então, a gente vai aprendendo. Achei que muito legal, você começou a comentar um pouquinho de formatos. Formatos que atendem melhor cada rede. E eu imagino que tipos de conteúdo também que tem um apelo melhor para cada rede. Sim. Qual que é o processo editorial de vocês para decidir o que publicar e onde publicar? Pois é, a gente foi... a gente vai entendendo também ao longo do tempo. Cada plataforma tem um pouco de um universo próprio. É claro que muitos conteúdos a gente só adapta o formato, mas o tema é o mesmo. Mas, por exemplo, Instagram. A gente gosta muito de usar, por exemplo, carrossel para contar uma história, né? Então, ao contrário do que muita gente também fala, tem que ser Reels, só Reels, só Reels. Não, gente, pelo amor de Deus. Carrossel é excelente para contar uma história, para que as pessoas se conectem. De conversão para a gente, para as doações, diria que o carrossel converte até mais do que o Reels. Então,
as pessoas conectam muito mais. E os temas que a gente fala... Caiu alguma coisa no Caiu final. alguma coisa que não deu pra ignorar. Cara, tudo acontece com a Dani, velho. Outro dia foi a crise de tosse. Foi mal, galera. Acontece, gente. Ela ficou Foi segurando. mal. Tudo certo. E aí, mas o que a gente gosta e que temas que sempre dão certo no Razões que a gente gosta são as coisas mais simples do mundo. É sempre uma coisa relacionada à família, pais que fazem alguma coisa pelos filhos, filhos que fazem alguma coisa pelos pais, alguma coisa com criança, obviamente, animais, alguma invenção, alguma coisa nova que é bom para as pessoas, para a humanidade, seja de sustentabilidade, seja uma empresa que está fazendo uma coisa legal. Então é legal que tem essas temáticas que as pessoas já esperam e que dão muito certo. Adoção é sempre também um tema absurdamente bom, que absolutamente em todo lugar que a gente fala sempre dá muito certo. A gente gosta bastante. E, cara, sabe uma coisa que é bem legal, assim, de perceber? Que, assim, às vezes vai ter gente aqui no YouTube, ou em algumas plataformas de áudio, pensando mais, cara, por que que eles estão conversando com o cara das causas sociais e das vaquinhas e do Razões para Acreditar? Porque, no final das contas, o seu negócio, ele é conteúdo, né? Assim, Total. o que guia o alcance do seu negócio, as pessoas te conhecerem, é a criação e elaboração de conteúdo. E você tem uma jornada que você basicamente não desistiu do que muita gente desiste. E você vai conseguindo resultados em lugares que a galera acha que é impossível, tipo Facebook. Total. Às vezes tá ali a pessoa se matando para fazer um Reels funcionar no Instagram, Exato. e você vai no Facebook no formato bem nativo ali e tem um certo alcance, né? Sim, Então por que não se dá a chance de fazer um teste ali? sim. E é até engraçado, tava conversando recentemente com o Yezer, né, que até teve um episódio dele aqui, e ele falou, bicho, é muito improvável, se a pessoa fizer conteúdo todo dia, se ela fizer conteúdo todo dia, testando, aprendendo e melhorando, é muito improvável que ela não tenha sucesso naquilo numa janela de 2 ou 3 anos. Exato. E eu falar também isso com os amigos, as pessoas ficam tão loucas pela descobrir o método. Eu tenho que saber qual é o método Ladeira. Tenho que descobrir qual é o método Iese. Mas no final das contas, o método não importa tanto. Importa você fazer a mesma coisa durante anos. Aham. O método é Consistência, uma né? forma de fazer, mas a consistência importa muito mais. Não, e o seu método você teve que descobrir também, né? Exato. Exato. O nosso, se a gente fosse esperar também seguir um método, daria tudo errado. Porque tudo que a gente faz é quase que anti-marketing. Sim. Essas coisas que a gente faz, de gatilho, a gente não usa nada disso. E é mó legal ver, tipo assim, quando a gente vai no seu perfil, por exemplo, que as pessoas mandam lá, tipo assim, você abre caixinha de pergunta, aí a pessoa fala, eu tô tendo essa dificuldade aqui há tanto tempo, não aguento mais. Aí você realmente responde, pô, mas eu visitei seu perfil, não tem nada falando desse problema que você tem. É isso. Tipo assim, As então pessoas não acham que É porque elas têm a impressão de que... Elas falam, Vicente, solta a minha rifa lá no Razões, que a gente vai receber doação. Aí eu falo, não é o Razões publicar um story para resolver sua vida. Se mesmo que a gente poste, quando a pessoa for lá no seu perfil, se não tiver contextualizado, se não tiver da sua Não história, adianta. não vai. Não vai. As pessoas não vão te seguir. As pessoas não vão ajudar, porque tem que ter um contexto todo, né? As pessoas têm a falsa impressão de que o Razões mas não é sozinho. O Razões é uma bomba de mídia, mas ele é para quem consegue também absorver. Aham. Então, se a gente divulga um perfil, só porque a pessoa chega lá, o perfil não tem nenhuma conexão, por exemplo, com o que a gente está falando, a pessoa não segue. Não tem como. E aí elas ficam com essa impressão de que tem o milagre que é a da menção do Razões. E não existe, né? Aham. não, e aí, tipo assim, isso acaba... Essa percepção é parte do seu processo editorial também, né? Porque é Total. identificar onde que tá o Total. diamante de cada história ali. Exato. A gente tem uma que já faz parte da curadoria, que tem alguns... a gente foi reunindo ao longo do tempo alguns padrões. Assim, né? Então, até pro curso que eu acho que a gente vai falar daqui a pouco, a gente foi reunindo justamente porque eu queria ajudar a galera... Quais são esses padrões que fazem as coisas dar certo, viralizar? Então, pode ser merecimento, como aquele senhorzinho lá do tijolo. Total merecimento. Aham. Pode ser a parte de empatia, ou seja, você olhar alguma coisa que a pessoa está fazendo e você querer ajudar. Tem um que a gente usa que é indignação, que beleza, alguma história que tem algo ali que você fica indignado por ter acontecido com a pessoa. E aí a gente usa isso para reverter e a pessoa ser ajudada. Tem culpa,
do sentido de, às vezes a gente vê uma situação de alguém e fala, pô, olha aqui, eu bebendo uma água, tô tranquilão, e aí deixa eu ajudar essa pessoa que tá passando por isso. Também tem. Tem urgência também, que é quando a história precisa ser rápida. Então tem algumas coisas que tem história que não tem. Aí o que a gente faz? Ou a gente escuta a pessoa, que é uma coisa que eu gosto de fazer, e aí, enquanto ela tá falando, eu vou anotando pra eu entender que gancho que eu consigo puxar pra ela. Que às vezes a pessoa não estoca, às vezes ela não acha que, por exemplo, o vídeo lá do seu Assis, a filha nunca acharia que aquele vídeo faria arrecadar, por exemplo. Já é parte do normal dela, né? Exato. Ela só Cotidiano. Acho que vale até a pena especificar um pouco para as pessoas que vídeo que é esse, né? Que a gente tava Muito falando bom. da gravação aqui. Sim. A gente recebeu um vídeo de um senhor, o seu Assis, ele tem os braços amputados, só o pedacinho aqui. Chamam ele de cotoco, inclusive. E ele, há 10 anos e pouco, sofreu um acidente de trabalho, que teve um choque de 13 mil volts. E aí ele continua fazendo o máximo de coisas que ele pode sozinho. E uma delas é construir a casa dele. E aí ele estava lá construindo, não me pergunte como, assentando tijolo com cimento. E aí a filha dele, lá de longe, ela falou, eu estava longe ainda, eu fui meio de longe, estava chovendo. Aí ela falou, eu quis registrar aquilo que meu pai enfim, tá lá fazendo. E é um vídeo de 1 minuto, mais ou menos, dele fazendo aquilo. E aí, aquele vídeo, simplesmente, quando a gente soube da história, falou, não, é essa aqui que a gente vai contar. A gente poderia contar focado no choque? Poderia, mas o vídeo em si já era tão poderoso que foi exatamente aquilo que a gente publicou e foi exatamente aquilo que fez a história arrecadar tão rápido. Sim. Então, tem isso também, a percepção. Teve uma conversa nossa uma vez, em alguma das reuniões, que você comentou um negócio muito interessante também, que muitas vezes as pessoas elas acabam se envolvendo com o conteúdo porque elas queriam ser a pessoa que estava ali para ajudar quem tá naquela situação, né? Exato. E a gente faz eu sempre falo assim, quanto menos cara de post para doar, melhor. Então a gente sempre evita parecer que é um do tipo, ajudem, pelo amor de Deus. Se você tem, a gente tem 2 milhões 5 milhões de seguidores. Se for cada um doar 30 centavos, odeio essas coisas. Uhum. Que é uma coisa que fica colocando, enfiando na pessoa. E acho que é um pouco também, como eu não gosto da parte comercial, não gosto de ficar essa coisa de vendedorzão, então eu não gosto dessa forçar. E aí a gente mostra a história, a pessoa se envolve, e aí ela vai lá e fala, cara, deixa eu me fazer parte dessa história. Aí a doação eu sempre falo, é o ingresso. Aham. A doação é o ingresso, e aí ela recebe um e-mail, aí depois, daqui a 2 meses, vai receber o e-mail da casa do seu Assis, e ela fala, caraca, olha aqui, eu tô dentro dessa história. E é isso que a gente faz acontecer. Isso é muito massa. Eu acho que em projeto social, de forma geral, o que as pessoas querem saber é se as pessoas que apoiam, né? O que elas estão doando ali tá, de fato, mudando a vida de alguém? Tá chegando até a pessoa? Então, acho que isso é muito massa e isso tá muito relacionado ao Vaquinha do Razões, né? Exato. Então, em 2019, a gente já contava aí as histórias de uns anos lá no Razões, e aí a gente a gente contou a história de um morador de rua lá no Rio de Janeiro. Ele ajudou uma senhorinha a atravessar a rua. Ele colocou uns caixotes, assim, Que tava chovendo, né? Aham. história. Colocou uns caixotes amarelos, assim, pra ela conseguir atravessar, que tava cheio de água. E aí a gente postou esse vídeo. Viralizou horrores. E aí, coisa de internet, né? As pessoas falaram que a senhorinha tinha sido escroto, que ela não tinha agradecido ele. Eu falei, gente, vocês nem viram o vídeo, é um pedacinho. Não, mas ela não agradeceu, é escroto. Aí eu falei, eu vou falar pro cara. Aí fui atrás dele, enfim, coisas na internet maravilhosa. Alguém falou, ele fica ali na rua tal, de Copacabana. Consegui o telefone, liguei, não com ele, o telefone dele, da vizinha. Aí ele não sabia o que estava acontecendo. Aí eu falei, então, viralizou. Aí ele falou, eu queria tenho um sonho de dar uma casa pro meu filho. Porque se eu morrer, eu queria deixar uma casa para ele. Aí eu falei, fudeu. Agora a gente vai ter que dar essa casa. Vamos ter que dar uma casa pro filho dele. Agora já é. E aí a gente fez uma vaquinha na própria vaquinha ainda, plataforma normal. E aí a vaquinha rapidamente explodiu. Era 20 mil a meta. Muito burro também, né? De fazer uma meta de casa de 20 mil, mas enfim, humanos. E aí, rapidamente alcançou 179 mil. Uau. Em 2, 3 dias. Saiu no Jornal Nacional, foi uma loucura. E aí a gente entendeu, a gente já tinha uma reputação. A gente já imaginava que as pessoas confiavam na gente. Aí a gente botou isso à prova. A gente contou a história, falou, gente, vem com a gente. E a galera foi.
Então a gente falou, a gente vai ter que fazer agora a nossa. É. E aí a gente não queria fazer na plataforma do Vaquinha, porque aí a gente não tinha tanto controle sobre a história. Ela falou, vamos fazer a nossa própria. E aí a gente achou um louco desenvolvedor que topasse fazer isso com a gente. E aí ele pegou uma plataforma que ele tinha desenvolvido, que era uma plataforma de educação. Aí falou, ó, tem isso aqui, para eu pegar um pedaço desse código, aí eu faço isso aqui, tá ótimo. Aí a gente fez um MVP, que hoje, né, descobriu que era um MVP, e lançamos a Voa, que é a Vaquinha Online com amor e afeto. E aí, com o grande diferencial, que também na época a gente não tinha ideia que isso ia ser um diferencial, que é, todas as histórias que entram são checadas por nós. Então, você não consegue subir uma plataforma de forma autônoma, você manda a sua história. E aí, todo o processo de checagem, de falar com a pessoa, documentação, contrato, a gente faz. E a gente sobe a história. Então, a gente tem essa garantia de que todas as histórias ali são verdadeiras. E aí, a gente entra com todo o impulsionamento e toda a contação de história. E assim surgiu a Avô. E aí vem uma coisa interessante, porque muitas pessoas que vão, às vezes, arrecadar recursos para qualquer causa pela internet, elas vão questionar, mas, pô, a plataforma da Vaquinha é paga. E a galera não faz ideia de quão cara é a tecnologia Pra de operar manter isso. uma plataforma É dessas. muito caro. né? É assim, Muito caro, gente. porque você tem questão de segurança, certificado de segurança, antifraude, transação, servidor. Tudo que envolve dados de cartão já tem um. Caríssimo, Taxa de caríssimo. gateway que a gente usa a pagar-me. A gente tem código próprio. Imagina, a gente desenvolveu uma plataforma própria. Aí desenvolveu 3, né? Porque uma a gente começou, errou, blá, blá, blá. Já gastou, pra você ter ideia, gente, nos últimos 4 anos, a gente gastou mais ou menos uns 450 mil. É muito caro. É ridículo. E ele não tá pronto, assim, não tá finalizado do jeito que a gente Do queria. jeito que vocês gostariam. A né? gente foi abrir mão de algumas coisas, é muito caro. E aí a gente recebe, ai, mas nossa! Aí as pessoas colocam como se estivessem descobrindo uma fraude. Exposed do Vicente. Mas aí ela coloca aquela carinha assim. Ah, mas eu tô vendo que vocês têm uma taxa. Aí elas começam a fazer a conta de padaria. Ah, mas a taxa de vocês, então se a pessoa arrecadou 100 mil, 15 mil fica pra vocês. Parabéns. Então você pela tá conta lucrando do- em cima dos eu outros. tô com 15 mil. Ah, quem dera. Meu amor. Tem tanta coisa que a gente tem que pagar pra poder conseguir fazer rodar que as pessoas não têm ideia, né? Tem servidor, tem colaborador e tal. Mas é importante que a gente nunca deitou, sabe? Do tipo, Aham. cara, é isso aqui. A gente tem uma taxa pra fazer acontecer. Ah, mas das outras plataformas é mais barato. Mas é claro, eles não arrecadam. A gente garante que arrecada, porque a gente faz um trabalho. É a qualidade do serviço, né? Exato. Então a gente já consegue trazer a história e a gente consegue fazer ela acontecer. Então é óbvio que a gente tem que remunerar a equipe para isso. Então, por isso a nossa taxa é maior, tá tudo certo. Daí, cara, vocês no Razões e no Voa devem receber um tanto de comentário escroto. Muito comentário positivo, muito choro, É mas muito, também quando- muito hater, principalmente né? Quando alguma vaquinha sai um pouco assim da bolha e tem uma repercussão grande, nacional, no geral ela sempre tem alguma coisinha, aí as pessoas começam a fazer aquelas contas de padaria. Aí haja terapia. Mas olha, a gente sempre se posiciona muito forte porque eu sei que isso, para quem trabalha com projetos sociais ou alguma coisa assim, é uma questão. Sim. As pessoas que trabalham com isso morrem de medo de ser acusadas de estarem explorando, aí elas não aguentam. Elas falam, Vicente, porque eu pensei em, de repente, começar a cobrar um valorzinho para as coisas que eu estou ajudando, mas eu tenho medo. As pessoas têm medo, porque vão falar que ela está se aproveitando da causa. E aí eu falo, não, cara, você tem que receber. Eu falo, não faz sentido, você dedica a sua vida inteira para uma coisa que dá um trabalho gigantesco, mentalmente desgastante, e você não recebe nada. Não faz o menor sentido. Tem que receber sim. E aí, quando você fala isso, você está se posicionando também. E as pessoas. Daí entendem. você vai lá ver, às vezes a pessoa, tipo assim, essa pessoa tá com o coração muito no lugar certo, ajudando 1000 causas e pessoas, e a família dela tá assim, frangalhos. em frangalhos. Tem um Muito caso, que eu não posso citar o nome da pessoa, mas tem uma pessoa que inclusive vende com a gente, que assim, doa praticamente todo o dinheiro que recebe na empresa. E aí precisou da esposa dessa pessoa chegar num dos sócios e falar, cara, vamos mudar um pouco essas proporções aqui e a gente vai criar uma conta aqui com o fulano sabendo que existe essa conta, mas é porque ele é tão solidário, entre aspas, que ele não tá conseguindo ter dinheiro para pagar as despesas de saúde Investir no dele. negócio, nele mesmo. Dele né? mesmo. E aí tiveram que convencer o cara a falar, meu, pra você fazer o bem, você tem que estar bem. Sim.
Se não, ferrou, Eu cara. brigo demais sobre isso, né? Quem cuida de quem cuida. Eu sempre Aham, falo isso, aham. cara. Porque eu converso com muita gente e geralmente as pessoas estão esgotadas. Esgotadas. Porque elas se acham na obrigação de ter que ajudar sempre que alguém pedir. Uhum. Aí eu falo, você não tem que ajudar sempre que pedirem. Porque você tem que garantir o seu também. Se você... Ah, não, mas eu ainda tenho um pouquinho de comida aqui. Aí tira da sua casa, que já aconteceu, que eu vi, para dar para alguém e falar, isso não é altruísmo. Aham. Isso é outra coisa, não tem nada a ver com bondade. Você tá tirando a sua família, você tá acabando com a sua família, achando que tem que ajudar, cara. Então é complicado. Não é fácil. E a gente estava até comentando antes aqui que muita gente às vezes tem vergonha de divulgar quando está fazendo alguma ação. Pela repercussão que pode ser negativa, né? Como é que você encara isso? Pois é, também é outra coisa que eu brigo bastante. Porque a gente tem um certo puritanismo que não faz o menor sentido, que é a gente tem uma total abertura para publicar qualquer bobagem que a gente queira, qualquer coisa escrota que a gente queira, mas quando é alguma coisa boa, a gente fica com receio, né? Receio por conta do que as pessoas vão falar, receio também por conta da questões religiosas também, que tem aquela coisa lá da Bíblia, que a mão esquerda não faz, a direita não faz, não lembro como é que é, mas alguma coisa assim. Eu não sei. Que uma mão faz, a outra não mostra, uma coisa assim. Só que não faz sentido, porque como que a gente vai saber que tem coisa legal acontecendo, primeiro, e outra, que é outra coisa que eu sempre bato, tipo, gente, se vocês estão ajudando uma pessoa ali que tá em situação de rua, se pergunta, olha, eu vou filmar para mostrar aqui que eu tô ajudando. A pessoa que está sendo ajudada não se importa que você está mostrando, não se importa que você é divulgado. Quem está se importando é você só. Uhum. As pessoas não se importam que está sendo divulgado aquilo. Para elas, não faz diferença. Na verdade, elas acham até legal, que elas vão ficar famosinhas, assim. E aí você fala, mas Vicente, e as pessoas que divulgam com a intenção de ficarem conhecidas? Como é que eu vou saber? Eu não tenho como saber a intenção da pessoa. Qual que é a motivação, né? Não tenho como saber. Então, eu prefiro me ater que aquela história está sendo divulgada, alguém está sendo ajudado, quem está vendo vai se inspirar de alguma forma e vai querer fazer também. O resto, eu não tenho controle. Não tá na sua mão, né? Não tenho controle. E uma coisa que eu acho que é muito interessante que você trabalha na hora de contar as histórias é que você tem uma regrinha, o sim. Sim. Oh, Sim. O que é o sim? pois é. O que eu fui percebendo, né, ao longo do tempo? E aí é legal porque assim, não se aplica só a razões, não se aplica só a voz, se aplica a todo mundo que cria conteúdo. Que tem uma forma de criar que deixa a gente mais próximo da história, que faz com que a gente queira assistir, ou que eu queira ajudar, ou até queira comprar também. E aí, com o tempo, eu vi que as letrinhas estavam se formando, eu falei, eu vou colocar. Uma é a simplicidade. Que tem, no geral também tem muita gente que tem muito receio de, não, tem que fazer tudo muito arrumadinho, tem que ter sempre a melhor luz e tudo mais. Sendo que no final das contas, o que a gente está consumindo conteúdo importa é o real. Aham. É aquela coisa legal. Por exemplo, foi o Kanye West que fez um anúncio lá no Super Bowl, que ele pagou, sei lá, 7 milhões e aí o anúncio era ele feito no Stories, no escuro. Podre, a luz horrível. Mas é isso, não importa. Então, as pessoas se atentam muito a querer arrumar demais. Aham. Ter o acabam cenário não- perfeito. E aí acaba que perde um pouco da naturalidade. Naturalmente, eu não estou falando isso para todos os nichos. Mas mesmo no nicho que precisa de uma coisa muito arrumada, pode ter certeza, quando é alguma coisa natural, também se sobressai. Porque a gente se conecta, a gente entende que é uma coisa menos planejada. Então, para quem está produzindo conteúdo, é maravilhoso. E pra ver como não é achismo seu, né? Eu vi uma palestra recente da Meta Oh, e eles comentando, acho que é 60%, não sei. Mas é um número avassalador. Atualmente na internet as pessoas preferem o conteúdo que tem mais cara de artesanal / caseiro. Então, assim, é uma pessoa da Meta falando isso. Olha Falando, isso, cara, eu cara. acho que são 60% dos usuários, uma coisa assim, eu acredito. engajam mais com aquilo que parece mais amador, mais natural. Porque é isso, né? A gente não sai de casa... Com 3 Perfeito. tripé embaixo do braço. Não. E pra ser aí, Hoje eu saí sem secar o cabelo, por exemplo. Poxa. Tá dando pra perceber, né? Imagina quem tá só no Spotify, né? maravilhoso. Pra quem tá só no Spotify não sabe, o Cleiton quase não tem cabelo. Pô, mas isso é muito legal, porque assim, já era uma percepção que a gente tem.
É um trabalho grande, por exemplo, a gente convencer as marcas disso. Aham. Então, por exemplo, a gente já fez projeto com o McDonald's. E aí a gente era para contar a história dos colaboradores. Um projeto muito legal. E aí a ideia que a gente falou, olha, a gente vai na loja tal, a gente vai filmar a pessoa trabalhando. E aí a gente vai filmar sem tripé, sem nada, com a câmera na mão. Na verdade era celular. Eu falei, vai ser o celular. Celular é celular, porque você não vai fazer um anúncio na Globo, você vai soltar no Instagram, caceta. Gente como a gente. Pra quê, câmera? Enfim. E aí tem imagem tremendo. Tem imagem que uma hora a mulher passa na frente. E aí tem uns errinhos. E aí a gente deixa aquilo. Aí você fala, não, mas e esse errinho? Eu falei, é legal, deixa, é muito legal, dessa naturalidade. Então é um trabalho que a gente tem de convencer. Isso para conteúdo é fantástico, a simplicidade. Aham. O outro é individualidade, ou seja, individualizar a história, que é, em vez da gente falar, essa história aqui é de um abrigo que ajuda 100 crianças. Em vez da gente fazer algo muito grandioso, a gente individualiza com a história de alguém. Então não é 100 crianças, é a Joana, que tem 6 anos, que gosta de brincar. E aí a gente pede um vídeo dela brincando, fazendo alguma coisa. E aí é muito mais fácil para quem está assistindo entender isso na cabeça dela. Porque em vez de ter uma coisa muito abstrata, eu materializo a cara dela. Então, em vez de ser uma coisa muito longe, a gente deixa com números, com informações, com detalhes que fazem com que a gente se conecte mais rápido. Então, essa é a individualização. E o outro que é meio conectado, que é materializar, que é como que eu posso ter elementos na história que fazem com que essa história seja mais... Eu consiga colocar na minha cabeça elementos. Então, por exemplo, a gente contou a história uma vez de um senhor que ele tinha feito uma prótese, ele estava precisando ele não tinha uma das pernas, aí ele fez uma prótese improvisada. Aí, antes do título da vaquinha era, senhor faz prótese improvisada para conseguir andar e tal. Aí, quando eu vi a foto, era uma prótese de cano de PVC. Aí eu falei, gente, não tem que falar improvisado. Improvisado é qualquer coisa. Improvisado é muito etéreo, é muito abstrato. A gente coloca, senhor faz prótese de cano de PVC. Que é o que de fato é. Que é o que de fato é. Aham. Porque a gente tem, às vezes, a mania de querer florear demais e colocar uma linguagem muito... Não, coloca o que é. E é isso. Então, em vez de a gente fazer uma coisa que talvez vai abrir um monte de interpretação, a gente coloca o que é, e aí eu visualizo muito rápido o que cano de PVC. Fala, caceta, o cara pegou o cano. Tarará. Então, materializar a história é muito legal, porque eu dou menos trabalho pro meu cérebro. Em vez de você tentar imaginar uma coisa, eu já dou a informação, você não precisa imaginar. E aí você se conecta. Então, esses 3 aí que a gente usa, e a gente usa para outros tipos de conteúdo. Novamente, não precisa ser só aplicado a razões, não precisa ser só aplicado a voz. Todo mundo que cria conteúdo pode fazer isso, que é muito, muito legal. Maravilhoso. E hoje vocês têm um curso também. E vocês usam o Sim também nesse curso? Que demorou também, né? Ó. Nossa, demorou demais, gente. Porque, e aí vai. E dá trabalho, né? Novamente, a galera não tem a mínima ideia do quanto que dá trabalho construir um curso, né? De fazer toda a parte enfim, do que vai ter esse material, que vai ter esse conteúdo. E aí tem um pouco, e é legal que assim, eu vivi o que eu falo, que é, gente, não precisa estar 100% pronto, e aí eu ficava me pegando com isso, tipo, eu poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, podia gravar isso. Aí chega um momento e fala, não, ou você faz, ou simplesmente nunca vai estar pronto. Então a gente gravou, a gente já vai refazer tudo praticamente, mas gravou, saiu. Então a gente queria ensinar um pouco disso, que a gente já aprendeu ao longo dos anos, e ajudar outras ONGs e projetos sociais a arrecadar. Que eles acabam tendo muito... E aí você trabalhou no TEDx, com você sabe. Acaba que a grande forma de arrecadação é ou empresa ou edital, basicamente. E na Voa a gente não faz nada disso. As nossas doações de empresa são mínimas. Edital a gente nunca fez. É tudo via massivamente no Instagram. CPF com CPF. CPF com CPF. E aí a gente foi mostrar um pouco de como que se faz. Então, essas técnicas de individualização, de contar a história, por exemplo, uma coisa que a gente faz muito que eu adoro, que é pegar uma linguagem que já existe aí na internet, nas redes sociais, e trazer para o nosso universo. Então, por exemplo, as páginas de fofoca. Basicamente, o que elas fazem? Título, um print aqui do lado e um vídeo aqui do outro. A gente pega exatamente esse formato e transforma em conteúdo. De vaquinha, por exemplo. Então, a gente coloca o título lá da história, a vaquinha, o print da pessoa e o vídeo. Funciona demais. Por quê? As pessoas já estão habituadas com aquele visual. Então, é muito mais fácil de você assimilar do que ficar inventando uma coisa, aí ficar uma superprodução. Precisa.
Relaxa. Aí fica um post com cara de tweet. É ótimo também, as pessoas adoram, porque a gente já tá habituado com aquela É linguagem. viralizável, né? Super, porque já é o tipo de coisa que a gente consome, né? Então a gente Aham. pega aquele conteúdo, subverte as páginas de fofoca, pega o que elas têm de melhor, que é quase nada, e Fofoca do bem. fofoca do bem. Pega Grave. esse formato linguagem, a gente coloca até a bolinha da marca da Voa, igualzinho nas páginas. E funciona muito. Então, é muito de mudar esse olhar e virar essa chavinha, eu odeio essa coisa, mas é importante, virar a chavinha que é olhar o conteúdo do tipo, pô, isso aqui, por que isso chegou até mim? É porque o algoritmo tá funcionando, ele tá querendo me mostrar. Se ele tá querendo me mostrar, é porque tá dando certo. Deixa eu ver o que tá dando certo. O texto tá assim, aí, por exemplo, o título tá lá com fundo branco e a letra preta. Alguma coisa tem. Então, eu vou reproduzir isso. Aí você vai fazer para você, aí você coloca um fundo roxo. Não, coloca exatamente igual tá lá, não precisa inventar. Ah, mas o teu feed não vai ficar arrumado. Ninguém olha o olha, feed. olha. É. Aí Pelo amor de Deus. você vai olhar nos posts das ONGs, é tudo lindo, arrumado, e ninguém comenta. Óbvio que as ONGs escrevem para elas mesmas. Sim. Sim, Não faz o menor sentido. sim. E aí, essa questão toda de você ensinar a monetizar causas, né? Que é monetizando causas, inclusive. Sim. Né? Funciona também, por exemplo, a pessoa que, sei lá, tá começando um canal de YouTube e que ela não se vê como uma infoprodutora, como alguém que vai fazer um curso online, mas também não quer depender só de Google AdSense. Tipo, Exato. aí, porra, como é que ela faz o espectador dela doar pra ela? Ou um streamer lá de games, ou uma Total. pessoa que ensina a Total. dançar no TikTok, não sei, tipo assim... Tem várias aplicações. Não, tem várias. Eu lembro muito bem de você comentando, tipo assim, que a grande dificuldade era exatamente alinhar a premissa de um jeito que ficasse claro, mas é que serve pra muitas coisas. Exato. Tanto que o que a gente está fazendo agora fizemos o primeiro curso focado ali com o nicho de ONGs, projetos sociais, mas aí o que a gente foi percebendo ao longo do caminho isso é aplicável para outras coisas. E aí o que a gente está criando agora é um mais aberto para que as pessoas vejam e elas possam aplicar dentro do universo delas, porque Legal. é exatamente a mesma premissa. Porque em vez da doação, é a compra. Uhum. É exatamente a mesma coisa. Então, por exemplo, a gente publicou até a história de uma filha que ela o pai dela escreveu um livro durante, sei lá, uns 15 anos da vida dele, foi nos Estados Unidos. E aí ele lançou na Amazon, e assim, ele não é escritor, ele trabalha com outra coisa, fazia quando dava. E o livro era um fracasso. Ninguém comprava, porque nem conhece. Aí ela filmou ele escrevendo lá, mexendo nas coisas dele no livro, e colocou no TikTok. Hoje, gente, esse é meu pai, ele passou a vida inteira escrevendo esse livro, nas horas que dava, ele cuidou da gente da melhor forma possível, e ele fica muito triste porque ele não tá vendendo quase nada. Foi o suficiente. O vídeo... E o vídeo é longe, é tipo uma frestinha do negócio, o cara nem viu, então era muito caseiro. O vídeo explodiu. As pessoas compraram o livro, que é a mesma coisa da doação. Elas não vão consumir, provavelmente. Eu vi ele dando autógrafo depois. Muito fofo. Muito fofo. E é o mesmo princípio da doação, é isso, tipo, as pessoas não estão comprando com sentimento de doação, elas estão comprando, elas estão entrando ali como novamente, um ticket da história, que é exatamente do livro. Aham. Provavelmente elas não vão ler, mas elas estão fazendo parte daquela história. Essa é a moeda de troca. E você acha que isso te ajuda? Porque muita gente que segue o Razões para Acreditar não são as ONGs que você estava mirando quando você construiu o curso. Você acha Não. que isso ajuda também a fazer com que o curso chegue em mais pessoas, esse viés de... Sem dúvida. É a doação de outra forma, né? Sem dúvida, até porque o nosso foco nunca foi... Até porque se a gente fosse focar em... O nosso conteúdo fosse para ONGs, nem seria daquela linguagem, né? Seria outra linguagem. Que é o que as ONGs fazem atualmente. O nosso foco sempre foi a pessoa comum. E aí, tanto que o que a gente fez foi... Começou a levar mais as pessoas para o meu perfil. Ali, sim, ia ter as ofertas, inclusive, do curso. Tanto que as ofertas do curso não aconteceram no Razões. Uhum. Porque a gente viu que não fazia sentido. O público ali não era o que a gente queria. A gente até fez uma publicação, acho que foi um desastre. E foi interessante para a gente medir, né? Justamente isso. São públicos diferentes. Primeiro, ele não estava preparado para aquilo e não esperava aquilo, então a gente preferiu levar para o meu perfil e fazer as ofertas por lá. Porque o Razões, imagina, é como se fosse lá, Netflix. O perfil da Netflix é para um objetivo. O perfil do Razões é para falar das histórias, aí as vaquinhas que tem totalmente conexão.
Mas não para vender o curso. Então a gente percebeu que tinha um gap diferente ali de público. Foi interessante. E é bom também se dar o benefício do erro, né? Sim. Testar, entender se aquele canal funciona ou não. Você não vai saber se funciona ou não até tomar uma porrada ali. Exato. Que é o que a gente tava falando desde o início, né? Que você foi descobrindo qual que era o método que funciona pra você, né? Exato. Não tinha... quando eu falava, né, do Razões, mostrava, as pessoas, pô, que legal, mas como que você vai fazer para essa... Não sei. Gente, não sei Eu vou ainda. descobrir. E se eu fosse também esperar uma coisa para poder começar, um tipo de método para poder começar, não tinha começado. Aí, por exemplo, com as coisas que a gente faz de contação de história, se a gente fosse seguir a cartilha do marketing digital, por exemplo, não daria tão certo. Porque não é a linguagem que a gente faz. E a gente também não deixa de ser marketing digital, mas de outra forma, né? Então tem várias formas de se aplicar. Por exemplo, eu tenho batido muito na tecla das narrativas reais, né? Que é uma coisa que talvez ainda não é tão difundida, que é, bom, a gente não cria nenhuma história para se conectar com as pessoas. A gente entende uma história e conta ela. A gente entende os valores da história real e conta ela de um jeito legal. Então, diferente do storytelling clássico, onde você cria um começo, meio e fim, a gente, que é uma coisa que eu gosto muito, que é ouvir a história das pessoas, entender qual é o ponto forte dela e recontar para fazer a história acontecer. Então, acho que essa é a grande sacada do Razões. Fazer uma manobra de palavras ali. Exato, de não inventar nada que não precisa, mas de entender quais são as nuances da história para poder ela ser contada da melhor forma. Porque às vezes a gente conta a história e a gente mesmo não sabe que tal ponto, por exemplo, vai ser o mais legal. A gente conta, às vezes, sem a mínima noção do que pode virar. Então, às vezes eu escuto a pessoa fala, me conta mais disso aqui que você contou, da sua infância. Disso, mas nada. Não, me conta mais. Aí, às vezes, isso aqui é o que a gente usa como chamariz para contar a história toda. Incrível. Cara, e vocês contam de uma forma que faz a gente se sentir dentro da história, cara. Isso é muito doido, né? Porque vocês sempre fizeram ali uma coisa que é você até falou de como que você reaproveita o que as páginas de fofocas fazem, né? Que você faz o que vai na contramão ali do jornalismo, igual você comentou lá no começo do episódio, né? Putz, eu já trabalhei para um grande jornal do Brasil também, que na época a galera falava assim, não, o que vende é tragédia. Pois é. E aí você vai lá e prova que não é bem assim, né? Tipo assim, as notícias boas, elas geram audiência também. Então, de maneira geral, você diria que sim, a notícia boa é o que banca o Razões. Sem dúvida, sempre foi. Mas a gente sempre tem a consciência que a gente está remando contra a maré. Sim. A gente está o dia inteiro lutando contra todas as outras notícias, de BBB a tragédias. Do BBB também é uma tragédia. Está uma tragédia neste momento, infelizmente. Mas o que a gente fez? Por exemplo, se a gente pegasse a linguagem do jornalismo atual e levasse para Razões, não ia dar certo. Sim. Entendeu? Inclusive, uma outra coisa massa aí, que a gente deu essa zoadinha de BBB, mas você também não joga a culpa explícita na pessoa. Porque normalmente a galera fala assim, não, você podia estar ajudando tal causa em vez de estar assistindo reality. Entendi. Não, pelo amor de Deus, cara. E a gente sempre bota de um jeito para que... Bom, primeiro, essa culpa, não desse jeito, eu não gosto de fazer, porque não é uma coisa que eu faria também falando. Mas a gente só mostra a situação e faz com que a pessoa queira escolher. Então, a gente não gosta de fazer com essa culpa, não. Você tem que ter um bom gosto, você tem que doar, porque você... Não. Geração de culpa total, né? Quem faz isso muito bem, inclusive, também, de te isentar da culpa e conectar, é o pessoal do São Paulo Invisível, né, cara? Super. Eu adoro eles, cara. Maravilhoso. Porque, tipo... Agora, final do ano passado, né? Até entrei lá como embaixador de uma campanha deles lá, que, tipo assim, a premissa era muito boa, que é, cara... Uma ceia de Natal para pessoas em situação de rua. Cara, quem é que no mundo merece passar a época que você comemora com comida, a pessoa passar sem comer? Nada. Ninguém merece, tipo assim, ficar sem comer. É lindo, foi lindo. Eles teve uma parceria com umas marcas. É um projeto incrível. Isso, assim, em nenhum momento eles estão te jogando um sentimento de culpa. Eles estão te inspirando o tempo todo. Sim. Tipo, você vai passar com a sua família e tem gente que vai passar toda cagada, toda sem nada. Desculpa. A gente sempre joga como uma oportunidade de você estar participando daquilo ali também. Então, eu
prefiro fazer isso do que ficar sempre ser o Culpabilizando. jogador do teste. Não, e eu acho que isso que você estava comentando de tragédia vende. Eu acho que as pessoas gostam do positivo justamente pela quantidade de tragédia que a gente já vê no dia a dia. A gente quer ver as coisas boas, né? A gente quer ter esse respiro de pensar que o mundo ainda é um lugar positivo, tem que coisa vale legal. a pena, Eu sabe? vi um repórte do próprio YouTube, agora, 2024, falando dessa tendência. Mas, não é uma tendência exatamente o que eu vejo sempre acontecendo, mas que é das pessoas estarem exaustas só de coisas ruins. Então, estão buscando coisas assim no YouTube, com termos, com vídeos Legal, fofinhos e que tudo. legal. Pô, maravilha, né? Porque é isso, né? A gente precisa de um respiro, porque senão, se a gente fica mergulhado na coisa só da notícia ruim, primeiro que, assim, notícia no geral, se a pessoa ficar só nessa loucura, já é ruim por si só, Sim. porque ela fica conectada, ela fica dentro de um universo onde ela pouco pode fazer sobre a Sim. notícia. Sim. E aí não faz muito sentido. E aí, se é ruim, é pior ainda, porque aí ela se sente incapaz, ela fica com raiva, Se compara. se compara, o que é uma loucura, aí acha que, acabou, ai meu Deus, o país tá se acabando. Já tava falando isso há 2 anos atrás, sabe? Continua falando. 500. 500. É. Exato, eu falo um negócio todo final de ano, falar, gente, que ano de merda. Todo ano Tem as pessoas falam 500 isso. anos que... Exato, e o que tá fazendo pra fazer o teu ano melhor, né? Aham. É. Então, aí a notícia ruim acaba te paralisando também. Total. Mas se tá tudo uma merda, então eu não vou fazer nada, eu não vou abrir um negócio, eu não vou estudar, não vou fazer nada. Então, a gente tenta também fazer como a notícia boa também é uma forma de dar um pouco mais de esperança pra galera pra seguir em frente, Maravilhoso. né? Pra dar uma melhorada aí. E onde que as pessoas podem acompanhar todas essas notícias maravilhosas, positivas? Ok. Bom, a gente tá aí na todas as redes sociais, gente, que vocês imaginarem. Kawaii, inclusive, é um ótimo canal que eu também Sério? monetizo. Opa, também monetizo. @razões para acreditar, todas as nossas redes. A gente lançou também uma newsletter semanal, que a gente também tá voltando com newsletter. Bom Depois de demais. anos que todo mundo achava que newsletter tinha morrido. O e-mail não morreu. Newsletter tem abertura é excelente. Exato. A gente tá se reciclando, gente. É muito legal. E aí se chama Ocitocina News. Obviamente que é a nossa coletânea de coisas boas. Newsletter, então procura lá nas nossas redes sociais. A gente tem a Voa, que é Voa_Vaquinha do Razões. E tem o meu perfil, que é Vicente Carvalho _, onde eu falo de coisas aí do universo Razões, falo de narrativos reais e falo também de drags. Maravilhoso de tudo um pouco. Tudo um pouco. E de brunch com drag queens também, né? Exato, é maravilhoso. Muito bom. E você que está assistindo a gente, comenta aqui qual que é a sua razão para acreditar. A gente vai sortear um kit para melhor resposta, um kit do Hotmart Cash exclusivíssimo. Chique. Então, Aí, ó. comenta aí. Tem caneca lá. Eita! Não, e vale lembrar o seguinte, né? A caneca normalmente é só pra quem participa do Olha só. Você vai ser um dos poucos proprietários da caneca e a Exatamente. pessoa dona desse comentário bom aí também. Comenta aí, hein? E pra você que tá aí agora, saiba que o Hotmart Cast tá aí pra você toda segunda e quarta-feira. Portanto, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.